Olá, boa tarde aí para vocês que estão aqui nos acompanhando em mais um programa da TVJC. Mais um programa sobre saúde. A gente está começando hoje, na sexta-feira, ganhou um novo nome, o programa agora é Saúde e Bem-Estar, alinhado também com o nome da nossa coluna no Jornal do Comércio e também no nosso site do Jornal do Comércio. Essa transmissão ela é feita pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Jornal do Comércio, Portal NE10 e também pelo site da TVJC, tvjc.com.br. Hoje nós vamos falar sobre chikungunya, dengue, zika e como é que estão esses casos nesse cenário de pandemia da Covid-19. E para falar conosco, para tirar as nossas dúvidas, convidamos o médico Carlos Brito, ele é integrante do Comitê de Arboviroses do Ministério da Saúde. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Prazer em revê-la. Prazer também estar aqui conosco. Doutor Carlos, o senhor que está sempre aí acompanhando, né, os casos aí das arboviroses, né, há muito tempo já vem acompanhando os casos. Queria que o senhor falasse, né, brevemente, numa introdução, como é que estão os casos hoje em paralelo nesse cenário da pandemia da Covid-19? O que é que tem se observado? O que a gente vem observando esse ano foi um ano interessante, porque historicamente os casos de arbovirose, dengue, chikungunya e zika, elas tendem a acontecer atualmente a partir de março, é o pico maior. Na verdade, a partir de dezembro do ano anterior, e quando chega em janeiro, fevereiro, os casos aumentam, e março tem seu pico. E é interessante que esse ano a gente não teve um aumento de casos nesse período, mas, de fato, a gente vem observando a partir de julho, agosto e agora em setembro, o relato frequente de pacientes que passaram a ter arbovirose. Isso já aconteceu num dos anos, quando a gente vai ver historicamente as epidemias por arbovirose em anos anteriores. Mas o que a gente tem observado na prática clínica, nas emergências, nos hospitais, nos ambulatórios e nos consultórios, é que, de fato, o número de casos, né, e além de ser uma percepção pessoal, vários colegas vêm relatando o aumento do número de casos, principalmente chikungunya. A gente teve dengue, um aumento de casos de dengue, mas chikungunya também, que a gente passou há um tempo sem casos de chikungunya, a gente claramente tem tido um aumento de casos de chikungunya, com pessoas com a fase aguda de doença articular, alguns já entrando na fase subaguda. Isso tem sido relatado por vários colegas clínicos, reumatologistas, urgentistas, e eu tenho recebido realmente muitos pacientes com essas queixas realmente de chikungunya retornando nesse período. O que foge um pouco da curva é essa época do ano que aparece os casos. É interessante que nos boletins epidemiológicos a gente não vê a notificação desses casos, o que pode estar acontecendo, até porque a vigilância, né, Cíntia, você bem sabe disso, ela depende da notificação dos casos. Se a informação para ela não chega, obviamente ela não tem como fazer essa notificação, que isso deve partir da assistência, mas deve ter tido essa confusão por conta do Covid, todo mundo muito focado na questão do Covid, claro que é extremamente relevante, e aí deixa-se de fazer a devida notificação, né, que o correto é fazer essa notificação, mas o número de casos, sem dúvida, vem aumentando, o que de fato é uma preocupação, né, de você ter uma vigência de Covid, porque o Covid, apesar de ter saído da onda de pico, a gente está num período chamado endêmico, em que o número de casos cai, até que haja uma outra grande onda. Mesmo assim, o número de casos cai, é um endêmico alto, nem existe essa palavra, vamos dizer, do ponto de vista científico, que é o número de casos que se mantém entre o período de pico da epidemia, mas na Covid, ela vem mantendo-se alto, né? Então, há uma preocupação, claro, dos pacientes terem um risco, por exemplo, de uma co-infecção. Entendi. O senhor falou sobre esses números, né? O que é que tem mostrado, o que é que tem mostrado os números aí das arboviroses. O que nós temos aqui, doutor Carlos, oficialmente, né, notificados, são 5.000, quase 6.000 casos de dengue aqui no estado confirmados, 1.047 casos de chikungunya e 16 de zika, com um óbito, né? Então, é um óbito confirmado para a dengue. Então, pela sua visão, esses números estariam pela própria vigilância durante a pandemia, que eu imagino que é dedicado bastante esforço aí para a Covid. E será que também pelo fato das pessoas se manterem em casa, ficarem com receio de ir à unidade de saúde? Ou chikungunya, por exemplo, os sintomas são tão fortes
que a pessoa termina indo procurando ajuda mesmo. Não, eu acho que esse argumento que você faz, eu acho que é pertinente. Quer dizer, a gente tem visto, inclusive, para outras doenças não relacionadas às infecciosas, que as pessoas, talvez haja até, depois a gente vai fazer essa análise, de que houve complicações de morte por doenças cardíacas, diabetes, porque as pessoas tiveram uma certa limitação de acesso ao sistema de saúde. Limitação, primeiro, porque houve a restrição de acesso. Segundo, porque as pessoas ficaram com medo de procurar as unidades onde são compartilhados com pacientes que podem estar com suspeita de Covid. Isso pode ter acontecido. As pessoas podem ter se mantido em casa também, é um dos fatores, e tentado controlar a sua doença em casa. Daí não ter tanta procura a nível dos hospitais. Eu acho que são os dois fatores. Essa menor procura do serviço de saúde e também a menor notificação das unidades de saúde, apesar de suspeitar dos casos, de fazer a notificação em virtude de ter outras prioridades. Isso deve estar contribuindo para esse menor número de casos. Mas a percepção é clara de que o número de casos existe, as pessoas estão procurando a gente com muita dor, com persistência da dor articular, alguns já entrando na fase subaguda, né? Aguda é até 14 dias, fase subaguda é 14 dias, depois de 14 dias persistindo a dor, e crônica após 3 meses. O que a gente está vendo é as pessoas procurando exatamente nessa fase aguda e subaguda, ou seja, esses eventos devem estar ocorrendo aí dentro dos últimos 30 a 45 dias, esse aumento de casos. Ok. A gente já tem, doutor Carlos, tem aqui centenas de pessoas já nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, né, no Facebook, e a gente lembra que quem quiser tirar alguma dúvida, né, sobre alguma dessas arboviroses aí, dengue, chikungunya, zika, compartilha aqui nos comentários que a gente repassa aí para o senhor, para a gente esclarecer aí cada vez mais. A gente tem Edivaldo Cruz aqui, está dando boa tarde aí de Genebra, então a gente está chegando aí o nosso programa aí, tá, enfim, alcançando várias pessoas mesmo. Uma das coisas, doutor Carlos, que eu acho que é importante a gente falar, né, o senhor é um dos autores de um artigo que foi publicado, né, recentemente, essa semana, no The Lancet, né, uma revista aí de bastante prestígio aí no meio científico, falando sobre os distúrbios neurológicos que estão associados à chikungunya e à zika. Né? Nesse momento aí que o senhor está vivenciando aí, né, não só o senhor, mas outros médicos também, esse aumento aí na assistência, é bom ficar atento também a essas manifestações? Esse artigo foi publicado ontem, dia 16. Realmente é um artigo relevante, publicado no Lancet, em que fala das manifestações neurológicas dos pacientes com zika e chikungunya. Esses aumentos de casos neurológicos foi percebido lá em 2015, você inclusive acompanhou, notificou essas primeiras suspeitas de casos neurológicos, que já tinha sido descrito na época por Zika em outros países, mas não havia confirmação ainda, havia uma descrição do aumento do número de casos, isso não tinha sido tão valorizado, mas lá em 2015, junto com a doutora Lúcia Brito, a gente percebeu um aumento de casos de neurológicos, e junto com a Fiocruz, a gente fez a primeira detecção do vírus no líquor, né, naquele líquidozinho que fica na coluna de pacientes com quadros neurológicos. Foi a primeira vez que foi documentada no mundo a identificação, confirmação da relação entre Zika e os quadros neurológicos, né, não só Guillain-Barré, que é aquela doença que altera o déficit de força dessas pessoas sem forças, todo mundo ouviu falar na história do Guillain-Barré, né, porque foi muito noticiado depois que esses casos começaram a ser identificados. Então aqui, realmente, Pernambuco foi pioneiro na identificação desses casos. Havia uma suspeita já referida anteriormente nas ilhas Iap e algumas regiões onde tiveram os casos de Zika, mas a gente teve a confirmação. E lá, depois desse período, esse grupo, coordenado por doutora Lúcia Brito, doutora Fátima Militão, junto com a Fiocruz, eu participando da parte clínica desse estudo, e depois em parceria com a Universidade de Liverpool, a gente foi acompanhando esses pacientes com Zika e chikungunya, e aí saiu essa publicação agora. Mas o que esse artigo chama atenção para o fato, assim, que aqui é expressivo, isso é relevante, talvez as pessoas também não suspeitem, e é importante frisar que essas doenças podem dar quadro neurológico. Só para você ter uma ideia, 10% dos pacientes nas epidemias de 2015, 2016, com chikungunya e Zika, que procuraram a unidade de referência no Hospital da Restauração de Neurologia, 10% desses casos tiveram confirmação de quadros neurológicos associados a chikungunya. Imaginar 10% de um atendimento de casos neurológicos de uma doença como essa realmente é relevante. Tanto é que a gente incluiu no protocolo do Ministério da Saúde que os quadros neurológicos, em que você não tem uma causa definida,
você tem que incluir, inclusive, os testes para Zika e chikungunya, porque eles podem levar a quadros neurológicos, e isso é relevante, porque na Zika, ela leva o Guillain-Barré, que é aquela perda de força que as pessoas têm nas pernas, que podem ir para o pulmão, ficar sem respirar, precisar de ventilação mecânica e até a óbito. E na chikungunya, os pacientes têm os quadros centrais, que a gente chama de encefalite, a inflamação do cérebro, dando meningite, encefalite, que são casos extremamente graves também, que está associado a maior risco de morte. Então, quer dizer, essas doenças, ao contrário que se dizia, são doenças banais, benignas, autolimitadas, vai passar. Hoje a gente sabe que ela também está relacionada a complicações. E chikungunya, talvez eu considere a mais grave das arboviroses, porque além de levar a essas dores muito intensas, agudas, cerca de 50% dos pacientes cronificam as dores articulares por mais de 3 meses a anos. Além disso, tem vários relatos de mortes por chikungunya que também não têm sido alertados. Os profissionais precisam também ser sensibilizados decorrente de chikungunya. E esse artigo vem reforçar mais ainda essa evidência que essas doenças têm uma gravidade e que precisa ter esse olhar do ponto de vista de saúde pública e dos profissionais de saúde, que tem que ser investigado pacientes que também têm complicações. Deve ser pensado também em casos de chikungunya, zika e dengue. Esse artigo especificamente, que foi agora publicado, e uma casuística enorme, né? São 201 pacientes estudados, 148 com confirmações de quadros neurológicos. Então, realmente, é uma das maiores estatísticas do mundo em termos de publicação de complicações relacionadas a essa doença. Daí a importância desse artigo. E, doutor Carlos, o senhor falou muito bem aí dos pacientes que adoeceram, né, 2015 e 2016, quando nós tivemos a tríplice epidemia, né? Como que está a maioria desses pacientes hoje, né? Pensando principalmente em chikungunya, né? Nós sabemos que, escuto ainda hoje pessoas dizendo que não voltaram a ser como era antes da chikungunya, né? Realmente, esses sintomas aí, essas complicações, né, elas perduram tanto tempo. Como é que estão esses pacientes hoje? Infelizmente, essa é uma realidade, né? Então, a gente que trabalha nos ambulatórios, no Hospital das Clínicas, ou mesmo nos consultórios, a gente vê em diferentes especialidades. Vai para uma consulta com o cardiologista, vai para o pneumologista, o paciente refere lá na história dele, olha, doutor, e nas dores? Tem dores articulares? Tenho muita dor articular. Faz meses, anos que eu tenho essa dor articular, porque eu tive chikungunya, e disse que é assim mesmo, doutor. Quando você tem chikungunya, você não fica mais bom. Essa é uma frase que a gente vê frequentemente, mas é um grande erro, na verdade, né? E esse erro, obviamente, infelizmente, o paciente é desinformado, mas às vezes o profissional de saúde precisa também ter essa consciência. Hoje a doença chikungunya, infelizmente, metade das pessoas que tem a sua forma aguda pode cronificar a articulação por meses ou anos. Então, se você imaginar que chikungunya tem uma alta taxa de ataque, ou seja, até 40% de uma população pode ser atingida, e são milhares, até milhões de pessoas que podem ter dor articular crônica, com dor, inflamação, incapacidade de realizar as atividades habituais, alterando qualidade de vida, alteração de humor, levando à depressão, uma série de sintomas que estão relacionados a chikungunya, e o profissional de saúde precisa estar atento e explicar para o seu paciente que a doença tem tratamento. Um grande problema é que nem sempre, ou talvez até dizer que a maioria das vezes, não se segue os protocolos, as diretrizes que estão estabelecidas para o tratamento da chikungunya. Essas diretrizes estão disponíveis, inclusive, no site do Ministério da Saúde. A gente tem participado com a equipe, coordenado a atualização dos protocolos, né, que são a forma como tratar os pacientes com arbovirose, e essas incluem a chikungunya. Então, a gente tem lá um protocolo do passo a passo que o médico deve fazer para prescrever para o seu paciente. Se uma medicação não resolver, faz a outra, se a outra não resolver. Mas o que a gente vê, se a gente seguir essas orientações de tratamento, Cíntia, os pacientes voltam a ter sua qualidade de vida, regridem seus sintomas, porque os tratamentos existem. Só para lhe atualizar, em primeira mão, acho que você é a primeira que vai saber disso, ontem, dia 15 e 16, nós estivemos reunidos, claro, em virtude da pandemia online, para atualizar os manuais do Ministério da Saúde de dengue e chikungunya. Terminamos ontem, foram várias decisões que a gente fez em relação à atualização desses protocolos. Nós estamos atualizando também o protocolo do tratamento de chikungunya para que fique mais claro, mais fácil o profissional de saúde seguir. Isso vai estar disponível em breve, mas a gente publicou um artigo que deu origem a essa atualização do manual, né? A gente vai até alertar para os profissionais de saúde que procurem esse protocolo de atualização de chikungunya, que a gente publicou, eu acho que há menos de 2 semanas. Então, está disponível o passo a passo como seguir essas orientações
para esses pacientes. Então, vamos acabar com essa história de dizer que o paciente que tem chikungunya é a si mesmo, não vai ficar mais bom de sua dor. Isso não é verdade, os tratamentos permitem que o paciente recupere a sua qualidade de vida. Uhum. Importante procurar ajuda em uma orientação médica, né, doutor Carlos? Não ir deixando, mesmo com essa pandemia aí que nós estamos vivendo, vários serviços, inclusive públicos, já voltaram aí a receber os pacientes, né? Então é importante realmente procurar um apoio. A gente falou bastante aí sobre a chikungunya, né? Mas a gente tem em circulação aqui os 3 vírus, né? Lembrando que dengue aí tem 4 sorotipos, e o que é que pode diferenciar, né? A gente, quando fala da chikungunya, as dores são muito fortes, né? Quando fala da zika, será que zika é mesmo em sua maioria assintomática, como desde sempre vem se dizendo? O que é que a gente pode orientar aí para quem está nos acompanhando sobre os sintomas das arboviroses? Na verdade, há algumas diferenças. A dengue, que é o que a gente convive há mais tempo, ela tem uma característica da presença da febre, né? Mais de 95% dos pacientes têm a febre. E é interessante a característica da febre, porque é uma febre persistente. O paciente tem febre nos 2, 3 primeiros dias, mas essa febre pode perdurar por até 3 a 7 dias, mas é uma febre persistente. É aquela febre que o paciente refere, que toma o Tilenol, daqui a pouco, antes de dar o intervalo do paracetamol, em 6 horas ele volta a ter febre novamente. Então, é uma febre persistente. A característica da febre, por exemplo, da zika praticamente quase que não tem febre, é uma coisa que chama atenção. Ou é uma percepção, a febre subjetiva. Essa é uma característica que chama atenção. E uma das coisas que chama atenção é que a dengue ele tem muita dor muscular, que chama atenção, o paciente sente dor muscular, dor de cabeça, os sintomas gerais, mas ele tem dor muscular no corpo todo. E o que é que diferencia da chikungunya? A chikungunya, apesar de ter nas primeiras 24 horas, 48 horas, também é uma febre alta, mas o que chama atenção na chikungunya é a dor nas articulações. O paciente diz que dói as juntas, porque o pessoal faz muita confusão. Tanto dengue também dá dor na articulação. Não é a característica de dengue. Dengue, a gente diz, um termo técnico, que ela não é artritogênica, ela não tem predileção pela articulação. Ela dói a parte dos músculos, por isso que a gente estimula os médicos a perguntar, dói que parte? Dói os músculos ou as juntas? Na chikungunya, dói as juntas. Essas juntas podem inchar também. Na dengue, raramente as juntas incham e dão dor. É mais a dor no músculo, no corpo. Então, isso já ajuda a diferenciar a dengue da chikungunya. E a zika, ela pode dar um pouquinho de dor articular, tem um pouquinho de inchaço, mas não é com a característica e a intensidade da chikungunya. Na zika, o que mais chama atenção é a mancha na pele. É aquele vermelhidão que o paciente refere na pele, que às vezes começa na cabeça, vai para o tronco, e o paciente tem essa mancha na pele, às vezes coça bastante, quase que não tem febre, e essa mancha na pele aparece no primeiro dia. Às vezes é o primeiro sintoma, às vezes é o único sintoma, e é diferente da dengue. A dengue dá mancha na pele, Cíntia, mas a dengue só acontece lá para o 4º dia. É muito raro, e até você suspeita que não é dengue, quando a mancha na pele aparece no primeiro dia. E se não tem febre, isso provavelmente não é dengue. Então, essas características, da característica da dor na articulação, mais para chikungunya, da dor muscular, mais para dengue, febre na dengue e na chikungunya, febre persistente, e na zika, mais a mancha na pele, sem tanta dor articular, é uma coisa que chama atenção. Na zika, inclusive, pode ter uma vermelhidão dos olhos, né? Dando aquela vermelhidão. Mas quem acha que, por exemplo, assim, a zika não vai voltar, essa foi uma questão epidemiológica. Inclusive, não só a zika na sua forma clássica, que atinge o adulto, mas as complicações como microcefalia. Então, não tem como imaginar que essa doença acabou, que não vai ter caso de microcefalia, síndrome congênita, porque os estudos anteriores mostravam que 80% da população, essa agora que todo mundo está falando, a imunidade de rebanho, né? E para a Covid é 20%. Essa imunidade de rebanho para a Covid não existe de jeito nenhum, né? Apesar da mídia falar nisso. Mas para a Zika, se falou nisso durante um tempo, que provavelmente não tinha caso, porque 80% já tinha entrado em contato com o vírus, aí já não tinha mais ninguém predisposto a adquirir a infecção. Mas o estudo de Cíntia Braga, coordenada pela Instituto Ageu Magalhães, a Fiocruz em Recife, está para ser publicado, inclusive uma defesa de tese de doutorado vai ser apresentada agora no final do mês, tem mostrado que esses testes que foram feitos na população, estudos populacionais, a positividade é em torno de 50%. Então, para a Zika, a gente tem metade da população que ainda não adquiriu o vírus e que, portanto, pode vir a adquirir. E, é claro, entre elas também, sempre ter cuidado com as gestantes, que pode, um percentual menor de casos, mesmo tendo a infecção, desenvolver as complicações relacionadas à microcefalia. Então, todas essas doenças, elas estão circulando, ou seja, a gente tem possibilidade dessas doenças recrudescerem. Isso pode levar 3, 4 anos, porque essa é a história mesmo dessa doença.
Então, essa é a clínica e a gente tem que ficar atento porque elas vão voltar mais cedo ou mais tarde. Ok, doutor Carlos, bem importante aí a gente fazer esse alerta, né, que ainda tem bastante pessoas aí suscetíveis ao adoecimento por um aí das arboviroses. A gente só destaca que estamos todos remotamente aqui, né, por conta da pandemia aqui, apresentando, participando do programa, e pode ser que em algum momento aí os internautas percebam alguma falha aí de conexão, já que a gente está aqui fazendo a transmissão aí, cada um aí com sua conexão, né, em particular, mas a transmissão está fluindo bem, é só para fazer essa orientação aí. Doutor Carlos, tem perguntas aqui, né, aqui nas redes sociais, aqui acho que é importante selecionar algumas dessas perguntas até para esclarecer realmente a população sobre isso que o senhor falou há pouco, né, as pessoas podem achar que não estão mais em risco para infecção, né, por esses vírus, mas é bom a gente lembrar que tem esse risco ainda. Janaína, ela fala o seguinte, que onde mora estão todos ficando doentes, né? Com os sintomas aí das arboviroses. As vizinhas, ela também ficou, e ela está falando aqui que os filhos agora, imagino que são crianças, estão doentes, mole, vomitando e febre. São sintomas realmente sugestivos, doutor Carlos, de arbovirose, e ela pergunta aqui o que é que ela pode fazer numa situação como essa. Esse sim pode ser um dos sintomas, né? Quer dizer, vômito é uma característica que chama, inclusive a gente sempre chama atenção para os sinais de alarme, né? De alerta. Então, nas arboviroses tem alguns sinais, se você tiver ele presente, você deve procurar de imediato emergência, ou seja, que é a presença de vômito, às vezes vômito persistente, a presença de dor na barriga, né? Que é a dor abdominal persistente, a presença de sonolência, irritabilidade, principalmente nas crianças menores, redução do volume de urina, qualquer tipo de sangramento na nariz, na gengiva, sensação de desmaio, porque que há pressão, tontura, falta de ar. Essas são características que o paciente deve de imediato procurar a unidade, e são características de sinal de alarme, não só relacionados à arbovirose, mas inclusive é sinal de alarme comum a outras infecções, inclusive o próprio Covid também. Mas é claro que é preciso, tendo esses sintomas, procurar a unidade, principalmente vômito, porque vômito tem correlação com desidratação, principalmente nas crianças menores. Se ela começa a vomitar, ela não consegue hidratar adequadamente, e aí termina desidratando, né? Os idosos, o extremo de vida, idosos e crianças, isso é um grande problema. Então, se tiver sintomas, deve procurar a unidade de saúde. Lembrar que também, nessa época de ano, surgem outras viroses. A gente tem, quando começa agora, o início do verão, começa as viroses gastrointestinais também. Quando tem diarreia, a diarreia dessas arboviroses, ela é de pequena intensidade. Às vezes, alteração da frequência de evacuação, 1 ou 2 vezes. Quando começa muita diarreia, vários episódios, isso provavelmente pode ser uma gastroenterite, às vezes um adenovírus, que dá também sintomas respiratórios, mais intestinais, ou outras viroses, contaminação alimentar. Então, às vezes é importante realmente procurar a unidade de saúde para que o médico possa fazer a diferença e aí orientar a medicação de acordo com cada caso. Claro que as viroses, as condutas é basicamente dar suporte, hidratar, evitar a medicação para vômito, mas de um modo geral precisa, obviamente, diferenciar se não tem nenhuma infecção bacteriana. Às vezes a criança começa com algum sintoma e às vezes pode ter uma origem bacteriana e aí precisa de um antibiótico específico, mas isso só o médico realmente é capaz de avaliar. Mas esses sintomas podem ser de arbovirose, mas às vezes é preciso procurar uma avaliação clínica para que possa fazer a diferenciação de que especificamente qual infecção a criança ou o adulto tem. Doutor Carlos, e esses sintomas das arboviroses, eles podem ser confundidos com sintomas da Covid-19, né, em algum momento? A gente sabe que a Covid tem a questão do quadro respiratório também, né, que é uma característica muito forte. Mas dá para confundir em algum momento, em alguns casos? Pode, principalmente nos sintomas iniciais, porque os sintomas iniciais do Covid envolve a presença da febre. É claro que nem sempre é uma febre alta, né? A maioria dos estudos e na prática a gente percebe isso, mas o paciente refere à febre, ele pode ter sintomas gerais iniciais, de indisposição, falta de apetite, a sensação de dor muscular, dor de cabeça, ou seja, esses são sintomas comuns às outras infecções. Como eu referi, na dengue a febre é bem mais alta, mas obviamente a Covid pode ter alguns pacientes que evoluem com quadro de febre, e o que vai ajudar a diferenciar, como você bem disse, sintomas que às vezes nem sempre acontecem no início, que é o surgimento da tosse com secreção. É interessante que no Covid o mais frequente, 50% dos pacientes, é a tosse sem expectoração, sem um catarro.
no percentual menor, é os pacientes com a expectoração com o catarro, mas a maioria é só uma tosse seca. E aí depois pode surgir os sintomas de desconforto respiratório. Mas tem um grupo de pacientes que nem sequer 30% tem esses sintomas especificamente da tosse. E tem a história da diarreia, que ela pode acontecer no COVID também, que faz confusão com outras infecções, que é uma diarreia também, 2, 3 evacuações por dia, uma mudança de consistência, mas também não é o padrão da gastrite. Então, concordo, nas primeiras 24, às vezes 48 horas, o padrão fica difícil de você fazer o diagnóstico diferencial, e só pequenos detalhes de avaliação realmente do médico vai poder identificar esse tipo de alteração. E é claro que na COVID, esses sintomas também de alerta de gravidade, e aí vão incluir o paciente começar a ter desconforto respiratório, vai fazer uma atividade como andar, às vezes ir ao banheiro ou sair do quarto, começa a sentir desconforto respiratório, e pode ter que começar a sentir realmente falta de ar clinicamente evidente, mas esses sintomas são mais ligados especificamente ao COVID, com desconforto respiratório, que é sempre a preocupação e alerta. Claro que no COVID tem aqueles pacientes que têm a forma leve, que às vezes nem o sintoma de tosse, nem o sintoma respiratório tem, às vezes nem tem uma febre importante, e ele começa a sentir alterações de gosto e de cheiro, né? Isso é uma característica muito forte para o COVID. Ele tem o que a gente chama de especificidade, ou seja, ele é muito específico do paciente que tem COVID. Algumas pessoas dizem, mas quando a gente está muito gripado, o nariz fica obstruído, a gente não sente cheiro. É interessante porque o COVID, o que ajuda o médico a identificar, é que ele não dá a congestão tão importante do ponto de vista nasal. Porque, claro, se você tiver muita congestão, o nariz lá com inchaço, com edema que a gente sente, você perde o cheiro. Mas essa não é a característica do COVID. Ele perde o cheiro mesmo sem ter essa congestão, sem ter essa secreção. Porque é um mecanismo neurológico, hoje explicado para isso, que faz com que ele perca isso. Então, essas características ajudam muito a identificar o COVID, obviamente nas suas formas leves, mas nas formas graves, nas primeiras 24 horas, 48 horas, a febre, o mal-estar, dor no corpo, a falta de apetite, dor de cabeça, elas são comuns às outras infecções também. Por isso que também tem que estar atento, não só pensar em COVID, mas também não só pensar em COVID. Né? Precisa o profissional estar atento que, às vezes, acontece na pandemia, a pessoa só fica pensando que o diagnóstico é de COVID. Ele tem que pensar, porque a gente acha que isso é extremamente importante, porque a doença está circulando, mas precisa identificar se não tem outras doenças que também têm gravidade, como a dengue, como a chikungunya, e assim sucessivamente. Ok. Doutor Carlos, a gente tem mais uma pergunta aqui de Malu Caliento. Malu fala o seguinte: qual horário o mosquito Aedes costuma circular? Ele tem um horário que, enfim, aparece com mais frequência, ou ele pode aparecer independentemente da hora do dia? Não, existe sim um horário de predileção dele, é durante o dia. O Aedes ele tem um hábito diurno, ele tende a picar o indivíduo exatamente durante o dia, né? E de fato, a gente às vezes não se liga nisso, e onde a gente está se expondo mais frequentemente. Ele tem uma tendência a ser peridomiciliar, né? Ele fica ali circulando próximo aos domicílios, e ele realmente pica, é a fêmea que pica, e que ele leva realmente a essa predileção durante o dia. Já no final do dia, até 5, 6 horas, aí ele vai perdendo a capacidade dele de transmissão, de picar, e ele se recolhe, mas ele se alimenta realmente durante o dia, é o maior risco. Ok. E ainda assim, acho que é bom nós reforçarmos que é importante cada um fazer sua parte, né, doutor Carlos, em relação à prevenção aí desses criadores. A gente observa que por a gente não estar vendo com tanta frequência mais, né, não está sendo noticiado esses casos aí de dengue, zika, chikungunya, as pessoas parecem que estão descuidando, né, um pouco, e a gente está num momento aí que tem dia que chove mais um pouco, e depois abre aquele solzão, então não é época de descuidar, né? E preocupa porque, apesar de eu dizer que mudou um pouco esse ano, né, a gente está em setembro já com casos, e agora, à medida que vai esquentando, né, para outubro, novembro, é que começa a aumentar o número de casos. E aí, como é natural que tenha isso acontecido, né, gerou todo esse pânico, esse medo de todas as pessoas. A gente ficou muito focado na coisa da preocupação realmente do Covid, e a gente praticamente não tem falado mais sobre as arboviroses, né? Por isso que, até parabenizar a iniciativa, exatamente nesse momento, no aumento de casos, de chamar a atenção para isso, para a gente fazer a prevenção desde já, porque a gente realmente está tão preocupado com essa pandemia, e deve continuar assim, com seus isolamentos, com tudo que tem direito, mas a gente esquece, na verdade, de falar sobre o combate ao vetor, o Aedes, que é o grande causador dessas arboviroses. Então,
voltar a fazer aquela checagem, que aquelas campanhas a gente diz, pega 10 minutos em casa todo dia, para dar uma olhada se a gente não tem nenhum criador em casa, coisas simples, até na água que acumula do refrigerador, nas plantas, no quintal. Isso é importante que seja feito, volta essa rotina, porque agora os casos de fato estão aumentando. E a tendência é aumentar nesse período, e se a gente não elimina os criadores aqui, a gente vai ter uma epidemia que vai se somar do Covid, porque o Covid, de fato, ele só tende a acabar com a vinda da vacina. Então, até lá, né, até fevereiro, março, quando chegar aí a vacina, a gente vai ter a circulação, quer dizer, do Covid, mais de arboviroses. Então, essa coisa da co-infecção é uma preocupação, né? Só um detalhe, Cíntia, no trabalho publicado do grupo no Lancet, um fato interessante é que 25% dos pacientes tinham co-infecção. Os indivíduos tinham sido picados e adquirido o vírus, Zika e chikungunya simultaneamente. Então, quer dizer, essa coisa da co-infecção não é uma coisa qualquer, né? E se acontece para Zika e chikungunya, pode acontecer para Zika, porque o paciente está no mesmo ambiente, se contaminar com 2 agentes. E nesse estudo do Lancet, que foi também uma grande novidade, é que se observou que quem tinha as 2 infecções tinham quadros neurológicos mais graves. Parece que a co-infecção, pelo menos nesse estudo, e até então não havia tantas evidências científicas nesse sentido, reforçaram que a presença das 2 infecções simultâneas tinha uma maior gravidade, principalmente nos casos de pacientes neurológicos. Então, é uma preocupação, sempre que tem várias infecções circulando simultaneamente, de você adquirir as 2. Então, o que a gente puder fazer para combater uma delas, ou a todas elas, é melhor. Então, fazer o isolamento social para combater o Covid, eliminar o criador do Aedes aegypti, para a gente evitar as arboviroses. Isso, obviamente, é extremamente importante, e a gente vai diminuir sofrimento, morte e todas as complicações e sequelas que essas doenças podem deixar. Porque existe a possibilidade, então, né, doutor Carlos, já que a gente tem aí, a gente está nessa era Covid-19 e tem esses casos aí das arboviroses aumentando, aparecendo com maior frequência, então existe a possibilidade, né, a gente espera que não, mas de ter ambas as infecções, né, Covid ou então algum tipo de arboviroses? Existe sim. Eu acho que, como obviamente a ciência é assim, né? A gente está com as epidemias, a gente está com outros focos, mas eu não tenho dúvida que talvez numa próxima entrevista, nos próximos meses, a gente vai estar fazendo relato com você de casos de pacientes que tiveram co-infecção. Talvez a gente ainda não esteja atento a isso, mas com o início da circulação dessas outras infecções arboviroses que atingem muitas pessoas, de que a gente tem um momento alguma co-infecção. E a preocupação é que isso, obviamente, o paciente tendo 2 infecções simultaneamente tem uma maior gravidade. E nós estamos falando aqui, né, de Covid, de arboviroses, e elas têm em comum um grupo de risco, né, pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, doutor Carlos. Tanto os idosos podem ter quadros mais graves também de Covid, mas também de dengue, zika ou chikungunya, né, merece atenção a esse público. Os extremos de vida, esse tem sido realmente mais atingidos. Na Covid isso já ficou notório, né, pela gravidade que esses pacientes têm, quer dizer, tem uma reserva menor de enfrentar, na verdade, esses processos infecciosos, e frequentemente os pacientes idosos, ele tem a chamada comorbidade, né, que é outras doenças associadas. Tem hipertensão, tem diabetes, e isso tem problema pulmonar, isso tudo é um agravante. Mas isso, de fato, não é um exclusivo do Covid, né? No manual do Ministério da Saúde, e a gente vai fazer um reforço, sim, tem um fato novo que vai ser desse manual no algoritmo, um fluxograma de tratamento. A gente vai abrir um quadrado, uma lacuna, especificamente lá naquela painel que todos os profissionais de saúde vão visualizar nas unidades de saúde, né, que são afixados na parede, é para o paciente idoso. Porque nessas últimas avaliações que a gente fez em relação a chikungunya, por exemplo, e para dengue, é a faixa etária que tem sido mais acometida, né, os pacientes acima de 65 anos, com maiores índices de letalidade. Claro que as outras faixas também são atingidas, principalmente nos extremos de vida, mas o idoso também nas arboviroses é o que tem a maior gravidade, que tem tido o maior, infelizmente, desfecho para a morte desses pacientes. Então, os idosos merecem uma atenção especial. Na presença do sintoma, ele deve procurar desses sintomas de alerta, e no início dos sintomas, uma avaliação da assistência à saúde, para que ele seja avaliado adequadamente. Ok, doutor Carlos, a gente está aqui chegando ao final do nosso programa, né? Já estamos passando aqui dos 30 minutos aí de programa. E é isso, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, dar mais alguma orientação para os internautas aqui que estão nos acompanhando? Não, eu acho que foi suficiente, eu acho que é esse cuidado que você já fez o alerta, ou seja, são as medidas de combater
o vetor, que é extremamente importante, né? A gente está no momento em que a gente tem que ter preocupação múltipla, e aí não cabe, apesar do tema não ser esse, mas reforçar que também o Covid não acabou, então as ações de isolamento social, distanciamento social, elas devem permanecer. Infelizmente, o que a gente viu nessa última semana é um aglomerado enorme de pessoas, sem uso de máscara, nas praias, então a gente parece que, se isso continuar, a gente vai ter novo aumento de casos de Covid, juntando com arboviroses, porque a gente está vendo claramente um aumento, e realmente isso é extremamente preocupante, e a gente já tem sentido isso na pele, né, dentro de familiares e conhecidos que estão morrendo, e se a gente continuar com essas atitudes, né, sem combater tanto as arboviroses como o Covid, infelizmente, a gente pode ter um recrudescimento de casos de mortes e de complicações para todas essas doenças. Ok, doutor Carlos, agradeço muito aqui a sua participação, né, sempre muito bom quando a gente fala sobre as arboviroses, ter aí a sua colaboração para fazer esse trabalho de conscientização, né, esse trabalho de educação em saúde, que é tão importante num momento de pandemia, né, e também num momento em que, apesar da gente não ter grandes epidemias, sempre vale termos atitudes aí que possam nos ajudar a prevenir casos de infecções que são tão graves, né, tão fatais, principalmente para os mais vulneráveis. É isso, doutor Carlos, muito obrigada aí, agradeço muito aí a sua atenção. Obrigado, sim, parabéns. Agradeço também aos internautas, né, que compartilharam aqui com a gente várias perguntas, nos ajudaram aí a construir aqui o nosso programa. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você não conseguiu acompanhar o programa desde o começo, ele vai ficar disponível aqui nas nossas páginas, no Facebook e também no site da TVJC, tvjc.com.br. Vamos ficando por aqui e aí a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, doutor Carlos, e até a próxima.